Boa noite! Boa noite, pessoas! Vamos lá, maravilhosos, maravilhosas! Vamos chegar aí, Danilo. Cadê o Danilo? Boa noite! Eliane Moreira chegando aí, boa noite! Danilo, meu convidado, cadê você, seu lindo? E hoje homenageando Frida! Adoro! Deixa eu pôr o óculos, senão não enxergo, depois eu tiro para parecer Frida. Professor Edilson, tudo de bom? Sempre prestigiando a gente, Eveline. Professor Edilson, homenageando Frida hoje. Coitada de mim, que nem cabelo tenho. Tadinha da Frida. Deixa eu tirar o óculos para parecer mais. Manão chegando, Hugo. Itzmel. Carolzinha linda. Boa noite. Aguardando o Danilo. Hoje nós vamos falar de um tema bacana. Cobertura jornalística em tempos políticos e de polarizações. O bicho pega. E aí com a gente o Danilo. Maravilhoso. Deixa ele entrar aqui. Vem, Danilo. Ai, que delícia, gente. Tá com vocês. Bom demais. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Hoje eu tentei mudar o cenário. Menos livro, mais quadro. Pra eu não enjoar e nem vocês. Aí. Vamos lá, Danilo. Chega mais. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se ele mandou alguma notícia. Aí, aguardando agora. Pronto. Eu queria pôr uma musiquinha pra gente começar, mas o computador deu pau. Uma música bacana que, inclusive, na postagem eu coloquei. Deu pau, deixa eu desligar. É que nem na vida, né? Quando dá pau, a gente começa tudo de novo. Então, o computador é assim. Trabalhei demais nesse semestre, online, ao vivo, ministrando aula. E aí, o que aconteceu? O computador pifou, vai ter que trocar o HD. E não tem no Brasil, aí a gente encomenda. E aí leva muito tempo. Só emoção. Eveline, quem mais chegou aqui? Aqui, ó. Fernanda. Ó o Danilo aqui. Maravilhoso. Carla. Vamos ver se o Danilo entra. Marcel. Camila. Obrigada pela presença, seus lindos. Oi, Danilo! Oi, agora sim eu estava tentando mandar e não sei o que estava Danilo, acontecendo. é só emoção. Aí eu saí daqui para ir no WhatsApp, porque a pessoa anda ou masca chiclete. Não, mentira, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas tecnologicamente não. Aí, ó, hoje eu estou homenageando Frida Kahlo. Oh, que Eu tentei. chiquérrimo. Peraí, deixa eu pôr. Ó, eu tentei, porque eu não tenho cabelo, né? Imagina fazer conta numa pessoa que não tem cabelo. Ai, essa é uma mega homenagem. Mais. Eu só não vou te enxergar, você vai ficar embaçado. Tá ótimo. Menos... Você tá bem, querido? Saudade de você. Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que você também esteja bem aí, também. Convivendo nessa quarentena. Sem pôr o pé na rua. Mentira, pois uma vez, Ana Maruá, uma cantora, me convidou para falar de violência doméstica no meio da live dela e das músicas. E um público assim que precisava ouvir, né, recomendações. Então foi a única vez, mas né, com todo equipamento, né, de força. Sempre tomando todo cuidado, né? Todo cuidado. Danilo, uma honra, um prazer estar com você. Você é um fofo, pessoal da TV Paranaíba também. Eu já comentei com você que eu fiz um programa na TV Paranaíba nos anos 90. Não, você não comentou, mas eu já soube pelos colegas que estão lá ainda. Isso, um programa independente, né? Então, mas rodava, na verdade, TV Paranaíba era da Band.
Sim. Nem era da Record, né? Que coisa antiga. Não é que a gente é antigo, né? A TV que é, enfim. E aí, o Revista da Cidade, era à tarde. E a gente levava temas polêmicos que hoje a gente conversa de boa, mas que na época, dos anos 90, era pioneiro, sabe? Falar de homossexualidade, transexualidade, de aborto, enfim, ninguém falava, né? Muito raramente. E aí a gente levou esse programa. Coisa Mas boa. vamos no que interessa, Danilo. Hoje, então, para falar sobre cobertura jornalística, né? Você que é um jornalista aí de referência na nossa cidade. Obrigado, obrigado. E num contexto, né, Danilo, que a gente verifica do ponto de vista político e das relações de poder, cheio de conflitos, por vezes com polarização, né? 8 ou 800, enfim, os gregos falavam tanto da prudência, da temperança, do caminho do meio, do equilíbrio, mas a gente tem vivido tempos nesse sentido extremos, né? De um lado ou de outro. Muito bem. Como é que é fazer jornalismo nesse contexto? Quais os impactos? Conta para nós. Lembrando que esse ano a gente tem eleições, né? Então pode ser que isso também reapareça. Sim, Cláudia, olha, bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, uma honra estar aqui com você, você é uma referência para a gente, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente convida para dar entrevista para a gente, porque seu conhecimento, assim, é amplo sobre várias coisas, a gente fica muito lisonjeado, sempre para mim foi uma honra muito grande receber o teu convite, viu? Falar aqui com seus seguidores. Bom, então, na verdade é o seguinte, a gente tem... Sempre existiu, né? Sempre existiram lados opostos, um grupo que defendia determinada causa, outro que defendia determinada outra causa. A questão é que nós estamos vendo, sobretudo desde as eleições de 2018 para cá, é um crescimento muito grande na polarização de todos os assuntos. Vejam que não há muito pouco tempo nós tivemos uma polarização com uma eliminação do Big Brother Brasil. Gerou-se uma imensa discussão na internet, etc. e tal, porque tinha uma candidata mais feminista e um candidato machista disputando o mesmo paredão do Big Brother Brasil. Assim, eu vou resumir dessa forma, mas... Eu não assisti, Danilo, é horário que eu ministro aula. E também, assim, né, como eu trabalho com os alunos do mundo do espetáculo, se é para assistir com um olhar crítico, pelo menos, né? Eu estou custando a dar conta da minha vida privada, imagina a vida privada do outro. E não beijar na boca, falar de amor, ir para debaixo do edredom, festar, no outro, gastar com o pênis com a vagina do outro, hein? Mas eu sei que deu polêmica mesmo. Isso, deu polêmica. Então, mas veja, o que eu estou querendo demonstrar é o seguinte: a que ponto nós chegamos de estar polarizando e discussões extremas, extremistas, até mesmo numa eliminação do Big Brother Brasil. Quando que a gente poderia estar perdendo tempo, vamos por assim dizer, com coisas mais relevantes, né? Tantas causas que nós temos que defender, são tantos problemas que a nossa sociedade ainda tem. Veja que agora nós estamos passando por um problema imenso na democracia, um medo, essa tensão que a nossa jovem democracia pode estar correndo risco. Por que isso não ganha tanto espaço nas discussões das redes sociais? Por que as pessoas... Sim, é sério, né? E coloca em xeque a nossa vida e existência, bem como a pandemia. Depois você conta para nós, o professor Edilson está perguntando como é que, inclusive, a mídia, a imprensa, tem feito a cobertura da pandemia em Uberlândia. Mas aí depois você conta, pode finalizar aí. Tá bom. Não, então, eu acho que até dentro dessa pergunta aí do professor Edilson Gracioli, porque é o seguinte, a gente tem, então, essa polarização extrema, a gente tem o reflexo ainda das eleições de 2018 que resvalam aqui, então hoje tudo que acontece é extremamente, o tempo inteiro extremado. Nós temos uma discussão agora em torno, não muito recente, mas em torno do uso da cloroquina. Então, quer dizer, a questão científica é deixada de lado. Coisa de piscina, né? A questão científica é deixada de lado, a eficácia do medicamento é deixada de lado. O que importa é o seguinte, os que concordam e os que discordam do uso da cloroquina, porque... E detalhe, né, Danilo? Não precisa ter argumento nenhum. Eu concordo porque eu concordo, eu discordo porque eu discordo. E aí nós temos não só um negacionismo, mas também um esvaziamento de ideias e de conceitos absurdo. Exatamente. E esse concordo e discordo vazio, ele está muito alicerçado no que o próprio presidente da República e outras forças
elas promovem Sim. nas redes Tem sociais, gente que fala sobretudo. assim, mas é despreparo, não sei o quê. Imagina, é um projeto político. O projeto Sim, político composto por um despreparo é um projeto político. tudo faz parte de um Tudo faz projeto parte. político. Distrair a atenção para aquilo que é moralista, pequeno, né, diante da vida, né, porque a pandemia compromete a vida. A Claro. democracia, não existência da democracia, compromete a vida. Né? É. Então, E tanto é isso que você está mencionando que, de uns tempos para cá, a gente nota um comportamento diferente do presidente da República, num tom mais ponderado, mais depois que o fulano moderado. foi preso, né? Exato, mas o que ele percebeu? Ele percebeu que a água estava subindo no pescoço, então ele resolveu recuar. Então, quando ele recua, ele percebe que, então, muitos falavam, mas é o jeito dele, todo mundo sabia que ele era assim, é o jeito, não sei o quê. Não, é o jeito dele, mas ele estava construindo uma narrativa, um Claro. propósito. Ele tinha objetivos e ele usava desses mecanismos como sendo a salvação dele, vamos dizer assim. Então, a gente viu hoje, por exemplo, quando ele confirma ter testado positivo para a Covid-19, Aquela que ele... gripezinha, Danilo? Pois é, aquela Aquela gripezinha, gripezinha que não mata ninguém, já foram mais de 50 mil no Brasil? o resfriadinho, né? O resfriadinho. Então, Cláudia, sua câmera eu acho que virou, tá? Depois você dá Virou, uma é olhada. porque eu fico agradecendo as pessoas e às vezes eu encosto no bereguedé. Tá Isso. bom. Achei que você não tivesse visto. Bom, Não, eu não mas tinha aí mesmo, então... não. Depois que você falou só. Mas então, o que a gente viu? Então, o presidente testa positivo para a Covid-19 num ato ali para tentar conversar com esse público dele, com essas pessoas que o seguem nas redes sociais. Ele se afasta dos repórteres que estavam ali trabalhando, levando a informação ao público, tira a máscara para mostrar, tá tudo bem. E agora à tarde, mais ou menos meia hora, ele postou um novo vídeo, tomando o comprimido da cloroquina. Estou aqui tomando e está me fazendo muito bem, eu estou muito bem e tal. Então, isso reforça esse discurso de que não importa o efeito do remédio ou o que ele está trazendo. Não. O importa é que o presidente da República defende o uso do remédio e ele vai fazer com que as pessoas vão atrás dele e confirmem aquilo que ele está dizendo. Então, eu acho que tudo parte dessa construção. Qual é o problema? Partindo da pergunta que você me fez inicialmente e também dentro disso que o professor Edilson está falando. O problema é que... pergunta que depois eu faço. Tá bom. O problema é que isso está indo para a sociedade e está virando extremismo, porque, por exemplo, o presidente da República esteve aqui na cidade de Araguari, dia 27, há 10 dias, e os colegas jornalistas que estavam cobrindo, estavam lá na cobertura, foram rechaçados, foram humilhados pelas pessoas que estavam lá. Quero crer e não acreditar que o presidente da República concorde com isso, apesar de que as atitudes dele, sobretudo ali na porta, na porta do palácio, vão nessa direção. Mas, então isso vai influenciando o comportamento das pessoas. Cláudio, eu queria te dar um exemplo aqui de uma situação particular que eu vivi numa cobertura recente aqui de Uberlândia. Eu não sei se vocês souberam, mas havia, logo que aquele último decreto do prefeito foi publicado, em que ele novamente fechou o comércio da cidade, um grupo de comerciantes, eles se mobilizaram, que tem todo o direito para isso, nas redes sociais, sobretudo em grupos de WhatsApp, estavam se organizando para fazer uma manifestação contra o decreto de isolamento da prefeitura. Essa manifestação ocorreria em forma de um acampamento que seria montado na praça cívica da prefeitura. Só que nas conversas desses grupos de WhatsApp, as coisas o tom foi subindo, então já falaram em ir para a porta da casa do prefeito, falaram em tirar o prefeito de Uberlândia da prefeitura na marra, outros falaram em fazer o acampamento na sede da prefeitura, então as coisas foram perdendo um pouco o rumo. Ou seja, vai virando bola de neve, né? Bola de neve. Algo pontual, você constrói aí uma cultura do ódio, da intolerância. Se precisar, mata o sujeito. Exatamente isso. E aí o que acontece? Especificamente nesse caso, a prefeitura teve acesso a essas conversas, muitos prints chegaram até o gabinete do prefeito, ele também, no uso do direito dele, foi à justiça pedir que isso não, para tentar impedir a manifestação.
Eis que um juiz aqui de Uberlândia deu uma decisão proibindo que a manifestação acontecesse. Ponto. Esses são os fatos. O que aconteceu no dia seguinte? Com o conhecimento dessa decisão judicial, eu tive a posse, peguei o documento, a sentença judicial e fiz uma reportagem contando o que estava na sentença judicial, com os prints que constavam nos autos do processo. Ou Mas seja, você por pegou isso, documento, né? documento. Porque Exatamente. é bom de deixar isso claro, pois questão de prova para os meus alunos no jornalismo lá de Exame. Se tiver algum aí, eles confirmam, porque eu sei que tem uns aí. Fato é fato. Você pode até ter várias versões sobre um fato, mas você tem fato, você tem fonte, né? Fake não é fato. Exatamente. Aí é invenção, aí é mentira. E isso também tem consequências graves, inclusive para a existência dos sujeitos. Só para deixar claro aí, fato é uma coisa, fake é outra. Vai lá. Eu acho que essa dissociação que você faz é muito relevante, sobretudo nesse contexto que eu estou falando, porque o que eu estava contando e narrando era estritamente a peça do processo judicial, era uma sentença judicial. Se as pessoas concordam ou não com a justiça, eles têm todo o direito de se manifestar e de questionar isso, mas o problema não sou eu. No entanto, mais ou menos, né, Danilo? Porque tem gente se manifestando achando que é liberdade de expressão e apologia, por exemplo, à ditadura, está previsto na Constituição, é crime. Eu não lembro se é o artigo 84, porque não é minha praia. Mas se tiver alguém do direito aí, consulta para nós e conta. Mas tem um bereguedé lá falando que não. Então, tudo, assim, democracia tudo nessa não vale vida, tudo. tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas aí o que acontece? As pessoas passaram a olhar para mim como sendo eu responsável pelo impedimento da manifestação que ocorreria na porta da prefeitura. Você não foi chamado de direita ou de esquerda, não? De comunista? Ah, não, mas isso aí já é normal. Isso aí é todo dia. Mas, assim, pior do que isso, foram assim, eles fizeram montagens minhas, colocaram nas redes sociais e repercutiram isso várias e várias vezes. Nesse dia, eu cansei de receber coisa no meu WhatsApp, eu até nem parei de ver. Por quê? Porque eles personificaram a situação em mim, como sendo eu o responsável pelo impedimento da manifestação, quando não foi eu que dei a sentença, não fui eu quem procurou a justiça para impedir a manifestação. Mas talvez na visão desse grupo, você era a parte mais vulnerável e visível onde o ódio pudesse escorrer. Né? Porque Exatamente. Tem isso. Exatamente. Né? Não é com qualquer um que se mexe. Né? Aliás, até mas quem está na linha de frente, né? E aí, nesse sentido, eu fico pensando no impacto para a profissão, né? Quer dizer, vocês não têm mais segurança. Eu queria que você até, Cláudia, diante de toda a sua experiência, pudesse me esclarecer isso, porque eu fiquei pensando, será que a gente está vivendo num momento em que as pessoas querem personificar os problemas e personificar as coisas, ou o problema realmente está no mensageiro e não na mensagem? Porque eu sou só o mensageiro. As pessoas não gostam de receber a carta e querem matar o carteiro. Então, sabe, se não gostam da carta, querem matar o carteiro. Então, até eu queria que você tentasse colocar luz nisso para mim. Será que, o problema é personificar as coisas? Eu tenho feito algumas análises, porque não dá para fazer uma. Uma delas, quando você fala em personificar, a própria construção do mito. Trabalho muito isso em antropologia com os alunos. Né? Então, do ponto de vista da cultura, você construir um mito já é preocupante na democracia, porque significa se isentar da cidadania, de deixar de ser sujeito de direitos e deveres e colocar essa responsabilidade na mão de um suposto ou suposta salvador. Isso já está equivocado. Né? E na história da humanidade a gente encontra em vários momentos, mas na democracia não é de se esperar. Por quê? Porque na democracia, de acordo com Rousseau e é o que está valendo, o poder emana de nós. Nós somos os mandatários do poder. Quem deveria estar representando. E de acordo com a Constituição, os direitos humanos, os 17 objetivos da ONU, que nós assinamos o próprio até artigo 2030, 5º fala isso, né? O poder emana do povo. Nacionais e internacionais, né? Então tem problema. Então eu começaria a análise por aí, a construção dos mitos.
Porque aí é um jeito também dos sujeitos, e aí não tem como eu não trazer a filosofia para essa conversa, né? Porque é um olhar interdisciplinar. Uhum. Os sujeitos, e aí o Nietzsche vai falar da figura do ressentimento. O sujeito que se sente ressentido, menosprezado, que nunca teve, né? Inclusive hoje nas redes sociais, aquela pessoa que nunca teve expressão, voz, agora todos têm. Isso, Né? perfeito. Isso eu acho Perfeito. importante. É, O Humberto Eco vai dizer, né? As redes sociais digitais democratizaram, e aí nós podemos, né, dar vários adjetivos. Democratizaram tudo de bom, mas também tudo de tranqueira. sim, Né? A sim. idiotice, a burrice, a ignorância, enfim. Tudo, né? Tudo de Uhum. melhor e de pior. E o Nietzsche vai falar dessa figura do ressentimento. Então, um povo, pode ser um povo inteiro, uma nação, um país, como Uhum. pode ser um grupinho de gente ressentida. Nossa, é só ter um tiquinho de poder que mostra quem é, Uhum. né? Uhum. Porque esse sentimento, a criança que sofre bullying na escola e que depois volta, e a gente já viu vários casos no Brasil, a exceção, mas nos Estados Unidos mais comum, a criança Uhum. volta e mata as crianças da escola. É muito ódio. Né? E aí vale a pena a gente dizer que não convém bullying, não convém preconceito, além de ser crime, né? Discriminação, etc. Mas é algo que cutuca, que mexe muito com o sujeito, ao ponto dele ir nas suas assim raízes mais primitivas. Né? Uhum. Então Nietzsche vai falar, pode ser um povo. O que o Hitler fez? Para não falar do nosso aqui, vamos falar do mais longe na história. Exatamente isso. Uma Alemanha arrasada pós-guerra, tendo que pagar indenização, um povo com baixa autoestima, os alemães, arrebentados, chega um baixinho de baixa patente militar. O detalhe, diferença do nosso, é que esse daqui, lá do nazismo, tinha oratória, né? Capacidade de oratória, era inteligente, enfim. Eu tenho até a biografia do Hitler aqui, Mein Kampf, está ali na biblioteca. Então, esse sujeito com uma arte da oratória, falando que esse povo é superior, é raça pura. E esse povo arrebentado, ressentido, menosprezado, com baixa autoestima, a fome com a vontade de comer. Aí você faz a leitura do resto. Então, acho que esses dois elementos, tem muito mais, né? Mas aí a gente precisaria de 2 lives. Mas esses 2 elementos, eles são muito importantes para a gente compreender um pouquinho disso tudo. E aí você detona e banaliza a educação, que é a possibilidade do sujeito. Qualquer nação que desenvolveu e que pensa, e pensa criticamente, e que questiona, que duvida e que problematiza, investiram na educação. Aí você Sim. diminui investimento em prisão, em arma, né? Noruega está fechando prisão, não tem gente para colocar dentro da prisão. O que ela fez? Investiu na educação, Finlândia, tem outros, né? Então, assim, está virando espaço para outras coisas, porque não tem gente para aprender. Então, a gente já sabe a cartilha, como a gente sabe da pandemia também. Inclusive, os países liderados por mulheres, a Alemanha é um deles. Mas não só, são 5 liderados por mulheres. Deram um show nas providências. E olha a gente aqui pastando. Né? Então, você entende, Danilo? Aí você vem e detona a ciência. Aí a Terra vira plana, aí você detona a educação, os professores. O professor agora tem poder de mudar a orientação sexual das pessoas. Você detona tudo que faz o sujeito pensar e caminhar e o país desenvolver nesse discurso e nessa narrativa. Então, eu te dei 3 elementos, né? Depois, um outro dia, a gente conversa mais de outros que eu é que quero te ouvir. Mas tem uma Não, mas é pergunta. maravilhoso. Tem uma pergunta aqui. Leia Nietzsche, se você puder. Ele nos ajuda muito em vários aspectos. Diga lá a pergunta. É estudante de jornalismo, cadê ele? Aqui. O Jurco. E é meu aluno, mas assim eu não sei, pelo sobrenome eu não sei. Ele diz assim, Danilo, eu estudo jornalismo e acredito que a linguagem usada na área política às vezes é injusta com o brasileiro. Qual que é a sua visão sobre isso? E fundamental essa questão dele, porque eu penso que o bom é o sujeito que transforma o difícil numa linguagem fácil, mas sem reducionismo, que é o que a gente encontra hoje, né? O que você pensa, Danilo? Bom, sobre esse aspecto tem 2 coisas interessantes. Cláudia, primeiro é que os jornalistas não são devidamente preparados, ponto. Eles não são preparados, têm dificuldade em lidar com assuntos de política, ou, se não são preparados, são, no mínimo, desinteressados por política. E isso é um dificultador, porque cabe a ele traduzir
as informações do universo político para o público telespectador que tem pouco ou talvez nada de conhecimento no assunto. Então, eu acho que começa por aí. Outro aspecto, é complexo? É sim, é complexo. Por quê? Porque política envolve economia, envolve interesses, envolve relações internacionais, pessoais, institucionais, envolve direito. Então, são muitas vertentes. Interdisciplinar e a você Cecília tem que está dizendo ter... aqui, só para completar. Às vezes as pessoas que fazem... Cecília é minha cunhada, tá lá no Rio de Janeiro. Ó, nós estamos internacionais aqui, Danilo. Adoro o Rio. É porque outro dia tinha gente de fora do país mesmo assistindo a gente e aí contou. Enfim, Danilo, ela tá colocando assim, as pessoas às vezes repassam matérias, né, pelo título sem ler a matéria. Sem ler. Né? Então tem que ler, gente. Tem que ler. Olha, ler melhora tudo, inclusive a vida sexual, o autoconhecimento, tudo. Ler texto é tudo na vida. Tudo. Pode ser virtual, então, tem que ler. E eu ia chegar exatamente nisso. Então a gente tem, a primeira vertente é um despreparo dos profissionais de jornalismo para lidar com esse tema, que é um tanto quanto complexo, e se interessar em tentar compreender para traduzir ao público telespectador. Ponto. O segundo, e talvez o mais grave, é que volta isso, aquele norte que você estava dando, a falta de educação do brasileiro faz com que ele também se desinteresse pelos temas da política e não compreenda também aquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, hoje, Cláudia, o jornalismo ele está muito mais palatável. A gente fica lá lutando para tentar traduzir as coisas e antes, o grande problema da televisão, e você que já trabalhou com televisão sabe disso, é o tempo de televisão. Tempo de televisão é muito caro. O tempo de televisão é curto. Às vezes a gente tinha pouco tempo para explicar. Você sabe disso, né? Quando vocês conversam comigo, a primeira coisa que eu pergunto é o quê? Quanto tempo verdade. eu tenho? Porque se eu tiver 30 segundos, eu vou dar o recado em 30, porque eu odeio... É impressionante! É impressionante como ela acerta o tempo. Se tiver uma hora, é outra coisa, né? Mas se for 30 segundos, eu vou fazer tudo para não ser editada. Aí vocês falam assim para mim, não, vai falando, vai falando. Eu falo, não, conta quanto tempo eu tenho. E todo mundo já sabe disso. Que são maravilhosos e que têm essa noção. A questão do preparo, então, que você está colocando, né, da falta de leitura, às vezes. Isso, a falta de leitura e conhecimento. E agora eu quero chegar num ponto que eu acho crucial. Conhecimento de vida, de cidadão. Saber como funciona o Estado democrático de direito, como funcionam as instituições, qual é a diferença de judiciário, executivo e legislativo. Não, vamos parar aí, para a gente falar. Vamos falar, porque esse ano tem eleição. E as pessoas não sabem, Danilo. Não sabem. Muita gente não sabe. Não é as pessoas geral, muita gente não sabe. E, inclusive, essa criminalização da política, que é nobre, que é maravilhosa, nobre não de nobreza, né? Nobre, né? Maravilhosa, lá de Polis, da Grécia Antiga, que começa o exercício da cidadania, mas que não era para todo mundo, né? Só para homens livres. Mulheres não, crianças só quando crescessem, se fossem filhos de livres, e estrangeiros não. Então foi sendo ampliada a cidadania. Isso tudo foi conquista. Muita gente morreu, gente, para poder hoje a gente estar aqui nessa prosa. Então, o que a gente condena é a politicagem, né, Danilo? Não é a política. A política é maravilhosa. Maravilhosa. É a nossa possibilidade. Aliás, eu passei a votar, gente, mas só depois de... Eu não era viva. Só depois de 1932, 34 no Brasil, o voto era por renda. E eu fui nas diretas já em 1984, em São Paulo, lá na praça, né, para a gente ter eleições diretas. Então, a gente tem que se sentir assim, muito, muito poderosa, muito poderoso de exercer essa cidadania. E aí vamos contar, então, o que o judiciário faz, o que o legislativo faz. Eu dou isso para eles na aula de ciência política, quando a gente fala do Montesquieu, né? Enfim. E o que o executivo faz em nível municipal, estadual, federal. É simples, né? O legislativo, o que ele faz? Legisla, faz lei. Né? Então, se o jeito que for na televisão falar assim, eu vou construir casa, e ele está concorrendo ao legislativo, ele falou merda, falou bobagem. Aí você vai olhar para ele e falar, esse daí não. Né? Não sabe nem a função. Né? Faz lei e fiscaliza. Não faz... E eu vou te falar uma coisa mais, Cláudia. A Câmara de Uberlândia, agora eu vou dar uma especificidade aqui.
a Câmara de Uberlândia, que vem passando nos últimos tempos por uma devassa, uma crise moral e de credibilidade assim sem tamanho, e aí não precisa aqui de eu relembrar que 20 vereadores foram parar na cadeia e nós filmamos eles descendo naquelas viaturas do sistema prisional, todos de vermelhinho, uma cena estarrecedora. E vamos lembrar também que em tempos de crise, contenção, né, saiu um documento da prefeitura que ela estava... Como é que chama o termo quando está falindo? Esqueci, não importa. Mas está quebrado e tudo. E vereadores aumentarem os próprios salários em 19 pontos. Não, eles tentaram aumentar, mas não passou. Não, mas antes, quando eles tentaram, todos eles, menos o Adriano Zago. Só ele que não, mas todos eles... Eles tentaram algo na casa de 20%, passava de 15 para 18 mil. Isso não sai da minha cabeça como cidadã, não. Fica lá no meu cérebro. Então, mas poucos se lembram disso e poucos também já se esqueceram dessa cena dos vereadores entrando dentro das viaturas do sistema prisional. Mas, bom, voltando então para a questão institucional... Alguns estão de volta na Câmara, né? Então, e vão ser candidatos, porque apesar de terem sido cassados, a legislação não os impede de serem candidatos, não. Então, nós vamos conviver com isso aí. Tem mais esse detalhe. Mas, bom, a outra questão que eu estava levantando, especificamente do Poder Legislativo, é que a Câmara de Uberlândia, apesar de toda essa situação, a crise de imagem, de credibilidade que vem passando, a grande maioria do parlamento foi substituída, né? Hoje nós temos lá a maioria de novatos, muitos deles sem experiência qualquer em parlamento, na Câmara Municipal, mas agora descobriram um requerimento como sendo a salvação da lavoura. São tantos requerimentos. Ficam dia e noite nas redes sociais postando que aprovou requerimento para tapar buraco, que aprovou requerimento para isso, para aquilo. Isso aqueles que têm alguma relação com o Executivo. Porque os que não têm relação com o Executivo, o requerimento muitas vezes é puramente engavetado. E a própria política. Isso aí muda prefeito, sai prefeito, acontece a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo? A gente tem o papel do vereador, e você explicava isso muito bem, é legislar, é fazer leis. Mas é muito pouco? Não, não é muito pouco, não. Não, isso é tudo. Porque as leis viram o quê? Políticas públicas para o Executivo executar. E ser regula, fiscaliza, né? Então, isso que as pessoas precisam compreender. Vereador não é aquilo que dá cesta básica, gente. Nós temos que parar de achar... Não faz casamento em gabinete... Proibido, não é. Já teve isso no passado. Eu não esqueço nada, Danilo. Eu ponho na agenda assim, eu guardo tudo para o dia das eleições. Mas então é isso. Esse tipo de coisa pequena, miúda, é que vai empobrecendo as instituições, é que vai empobrecendo o sistema democrático de direito. É isso que nós temos que trabalhar para resgatar, sabe, Cláudia? Isso parte de educação, das pessoas conhecerem, saber como que funcionam as coisas, não pensar que vai votar no vereador do seu bairro, aquele que está do lado da sua casa, só porque ele depois vai tapar o buraco da rua. Isso é muito pouco, é muito pequeno para ele ganhar 15 mil reais, ter 15 assessores e depois mais uma verba indenizatória. Danilo, e tem gente de excelência e tranqueira em todo lugar. Né? A gente sabe disso, gente ética e não ética em todos os lugares, na nossa profissão, na sua, em todas, né? E também no legislativo. Nós temos que ir mais preparados para votar no sentido de ver o histórico do sujeito. O que o sujeito já fez, né? Qual que é a trajetória? Quais os valores? Qual que é a parada? Né? E nisso eu não posso dizer que o que está lá em cima hoje mentiu para nós, porque ele contou quem ele era. Mas eu acho que... Eu vou encurtar para nós brasileiros, mas eu penso que o ser humano, em geral, tem esse tipo de comportamento. A professora Edilson comentou aqui, essa política dos requerimentos é a expressão da política do toma lá, da cá. Por isso ele quase não faz, e ele conhece o regimento. Você me lembrou o Cunha, professor Edilson, ele vai querer me bater de eu comparar ele com aquele bandido daquele Cunha. Mas você me lembrou o Cunha, tudo ele falava, eu conheço o regimento. Porque tem uns que nem lê, não lê as coisas que estão fazendo. Né? Você lembra de um escândalo de um deputado que viraram para ele, falaram, né, do projeto e tal, e ele, que absurdo esse projeto, era dele.
É, lá da Assembleia. Lá na Assembleia Aqui ele não Legislativa. fala nome, a gente só conta a história. Ele achava um absurdo o projeto do Dia do Coaching. E ele, que era dele. Mas, enfim, precisava lembrar. Foi uma ótima lembrança aqui. Ai, eu adoro. Mas isso que o professor Edilson colocou também é muito interessante. Sabe, Cláudia? Os vereadores chegaram lá na Câmara Municipal sem conhecer nada do regimento interno. O regimento interno é o básico do básico do básico para alguém que quer ser candidato a vereador. Sim. Eu julgo que o sujeito que não conhece do regimento interno da Câmara não tem a capacidade de ser candidato a vereador. É ele não saber como que as coisas funcionam, quais são as regras do jogo. E aí, sabe o que ele está sujeito? Está sujeito a ser vítima de outros, as raposas que conhecem muito bem o regimento. E aí você citou, por exemplo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que conhecia aquilo como ninguém e fazia o regimento a se servir, né? A se autosservir. Então, assim, tem que saber o regimento, mas tem que saber com estrutura, para contestar, para apresentar, para ponderar. E eu digo mais, teve um código de ética, meu pai eterno, tentaram passar um código de ética lá na Câmara Municipal agora, que nunca teve, aliás, a Câmara de Uberlândia até hoje não tem. Me conta esse bafão, que esse eu ainda não estou sabendo. Não, pelo amor de Deus, Cláudia. Olha, eu dei aula demais esse semestre, eu fiquei por fora de umas coisas. Me conta tudo. Eu fiquei estarrecido, então eu vou contar para você e seus seguidores aí. A Câmara Municipal de Uberlândia até hoje não tem um código de ética. Então, invariavelmente, quando algum vereador passa dos limites, fala palavrão no plenário, agride verbalmente um colega no plenário, fala bobagens. Eu já vi cada coisa saindo daquela mesa diretora, eu vou falar mesa, hein? Você que faz cobertura política, deve ser uma emoção atrás da outra. Como diz minha mãe, do arco da velha. Então, assim, bom, então não tem o regimento interno. E aí propuseram agora um texto do regimento interno. Eu peguei o texto para ler, eu fiquei, assim, escandalizado. Olha, tinha de erro de português, das coisas mais simples, assim, pueril. Podia pelo menos passar por um assessor fazer revisão, né? Porque a gente sabe que tem vereador que quem governa mesmo é assessor, né? Podia passar no revisor de texto do Word e já ajudar alguma coisa. Mas assim, você percebia que foi uma coisa feita assim no afogadilho e eu batendo Cláudia, batendo o olho no texto do Código de Ética, eu já identifiquei e apontei para o sujeito e falei, isso aqui tem a sua cara. Isso aqui tem a sua cara. Porque tem você sabe, tem o ranço, você começava, você já percebia que vinha de alguma coisa ali por trás. Então, assim, das coisas, por exemplo, inconsistentes, hoje, Cláudia, tem uma legislação federal de 1967. É antiga? Mas a lei trabalhista é de 42, 43 e ninguém questiona que é antiga. Então, antiga por antiga é a lei que tem e deve ser seguida. Então, é uma lei federal de 1967, que regula os processos de cassação de vereador denunciado por quebra de decoro parlamentar. Foi essa lei... Parei um pouquinho e voltei. Foi essa lei que foi usada em todos os processos de cassação contra esses 15 vereadores que foram processados, julgados e cassados pela Câmara. Eles estavam criando, nesse código de ética, que deveria ser ética... para ninguém ser julgado. Um processo paralelo. É um processo paralelo. Você tinha 2 processos para julgar um vereador. E, assim, manobras e jeitinho que quando você... não acontecia. Não dava para acontecer da forma como foi feito. O professor Edilson acrescentou isso aqui agora, da picaretagem. Mas para não acontecer. O que acontece? Pelo menos depois que eu estive no plenário, no dia que esse projeto entrou em pauta, ele estava sendo lido para ser votado, estive no plenário, apontei para os vereadores, falei, olha o que vocês estão fazendo. Realmente fiz até um certo tumulto lá. E aí o projeto foi retirado. Agora estão reformulando e parece que vem uma proposta aí mais ponderada, mais adequada. Está sendo preparada pela equipe jurídica da casa, coisa que deveria ter sido feita desde o início, sem influência de interesses. Lógico. Aliás, as relações são de interesses. Só que tem interesses que estão a serviço da população, que elegeu as pessoas, né? Isso, perfeitamente. Então, tem interesses que são próprios. Então, vamos pessoais, lembrar também que dentro da função do legislativo não está usar, né, em benefício próprio o poder. Não está. Exatamente. A gente esqueceu de falar do judiciário.
julga Isso. conflitos, determina pena. Então, agora todo mundo já sabe, né? A função do Legislativo, do Executivo e do Judiciário para as eleições desse ano. Porque não é possível a gente ir para a urna sem ter essa noção básica, né? E de que a política é nobre, é tudo de bom, mas nós temos, não é só votar, é acompanhar, fiscalizar, né, Danilo? É pressionar. Hoje está mais fácil com as novas tecnologias, né? Em um minutinho você reúne aí, ó, milhões de pessoas para poder pressionar digitalmente um deputado, um vereador, né? A gente precisa saber da notícia, você precisa contar para nós. Né? Você que faz a cobertura. Você contou para nós, a gente, ó. Né? Olha, e eu vou te dizer, Cláudia, eu quero te perguntar uma coisa. Eu trabalho muito para isso, para levar a informação de qualidade para as pessoas, porque eu acho que o que mais de valor e patrimônio a pessoa pode ter é o conhecimento e a informação. Falei isso essa semana passada. Falei para meus alunos, retrasado, eu acho. A única coisa que ninguém tira da gente, conhecimento. A casa perde emprego, roupa, mercadorias na era consumista, tudo, né? Mas o conhecimento não. Né? Porque quando vem aquela coisa de barganhar a nota, eu falo, não, a nota é a parte lixo, simbólica. Vamos para a parte luxo, que é produzir conhecimento. Produziu aqui, a nota vem. Então, enfim, foca aqui. A mesma coisa. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Vamos lá. A primeira, é possível falar em neutralidade absoluta quando se fala em jornalismo? Porque eu tenho uma visão sobre isso e compartilho depois. A segunda, você já fez cobertura no Legislativo, onde você ficou em dúvida se você estava num templo, num ritual religioso ou na casa de política? Lembrando que o Estado é laico, sem direcionamento religioso, respeitando-se todas as possibilidades de crença e não crença. Tá tudo certo. Só para lembrar isso. Claro. Bom, porque deixa lá. Então também não Bom, a primeira, que é sobre a neutralidade, eu acho que absoluta é uma palavra muito forte. Né? Objetividade possível, talvez? Sim, objetividade possível. Isso. Porque é o que a gente busca o tempo inteiro, mas é óbvio que a formação, a educação, a convivência social, cultural, econômica e o nível de conhecimento que cada cidadão tem, ele vai formar... O embasamento básico da cidadania também, né? Quer dizer, se está violando direitos humanos, como é que você fica passando a notícia e não vai contar isso? Exatamente. Não está na notícia. Isso, não está na notícia, mas você é comprometido com a democracia. Né? Então, assim, eu penso também dessa forma. É uma busca de isenção, uma busca pela objetividade possível, mas ela não tem como ela ser absoluta. Quando você recorta, inclusive, o próprio fato, vê de um ângulo ou de outro, aquilo ali já te dá aquela história, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Com base nos fatos, às vezes a gente vê versões tão distintas. Né? Isso, mas eu acho que o salutar é isso. A gente tem que buscar o tempo inteiro essa isenção, essa neutralidade para oferecer ao público a melhor, a mais completa e de qualidade de informação. Agora, as pessoas têm também que conseguir e ter o discernimento de nos enxergar de maneira diferente. Então, eu, por exemplo, quando cobria política nos governos de Lula e Dilma, era considerado um imenso coxinha. Agora que foi feita a cobertura no Bolsonaro, sou o maior dos comunistas e esquerdistas. Não, então... hoje sabe o que eu peguei? Eu peguei Norberto Bobbio, mas está muito em cima, que é um dicionário de política, né? Ele tem 2 volumes gigantes, assim. Aí eu fui lá e fotografei comunismo, são mais ou menos umas... Assim, são 2 páginas numa só, né? Então deve dar quase umas 10. Fotografei no meu celular. Quando conversarem borracha, se bem que eles não falam muito comigo borracha, não, deve falar nas costas. Mas quando conversar borracha, eu já vou mandar. Lê, estuda, me ajuda aí. Né? O Brasil nunca viveu comunismo. Da onde você está tomando essa? Né? Aliás, se for nos termos marxistas, o mundo nunca viveu. Ausência de Estado? Aonde? Né? Enfim. Então, assim, até Jesus, se voltasse, coitado, ele ia remoer. Porque talvez ele fosse considerado, né, comunista ou terrorista. Então, os rótulos, né, Danilo? É isso que eu quero dizer. Os rótulos carimbam o sujeito, esvaziam o sujeito da sua complexidade, inclusive da possibilidade do seu vir a ser. Porque hoje a gente pensa de um jeito, amanhã aprende outro aspecto, dialoga, se avança, enfim, a gente é dinâmico, né? O rótulo, ele carimba e detona
com a E possibilidade. aí eles mudam de vestes, mudam de roupa, mas a situação muda de acordo com o tempo. Então, eu estava dizendo, eu era rotulado como coxinha lá no governo Aham. Lula e Dilma, agora sou rotulado como esquerdista, como comunista, porque, às vezes, faço críticas ao governo Bolsonaro. Eu não tenho críticas à pessoa, é críticas às políticas de governo. Aham. Ele tem todo o direito de exercer o mandato de presidente da República. Todo, na sua integralidade. Mas eu tenho todo o direito de apontar aquilo que eu entendo que é falha, é defeituoso, na conduta dele enquanto chefe da nação e nas políticas que o governo em que ele chefia institui. A Então, assim... Adriana entrou aqui, a Adriana é professora, Adriana Faria, maravilhosa. Você conhece ela? Eu adoro ela. Maravilhosa, amiga, entrou agora. Amiga, hoje eu quis ser Frida. Deixa eu tirar o óculos, só para mostrar pra ela que ela tá entrando. Ai, que delícia. E ela vai contribuir com o nosso papo aqui. Falta quanto tempo, Danilo? Eu perco o rumo, que eu não uso relógio. Meu irmão fica me contando, mas hoje ele não falou nada. 19h46. Ainda temos 10 minutos, então. 10 minutos. Então, vamos lá. E aí, eu queria te contar, Cláudia, por exemplo, que coisas que a gente vem... são experiências que a gente vem vivendo todos os dias, né? Hoje, a gente vive num medo. Eu estava dizendo isso, eu falei assim, gente, eu fiquei... Depois disso que aconteceu comigo nesse episódio dos comerciantes aqui de Uberlândia, que eu fui rotulado e massacrado nas redes sociais... um medo constante, assim, de será que eu estou me portando bem? O que eu tenho falado? A gente começa a refletir sobre isso, sabe? Aí eu você acho que diz... esse medo já não é bom, né, Danilo? Do ponto de não vista é da bom! democracia. Quando a gente começa a sentir assim, opa, será que isso que eu estou falando aqui em aula? Opa, será que isso aqui que eu estou fazendo enquanto jornalista, isso já é esquisito? Mas eu Porque parei para pensar exatamente por isso. Aí eu falei, gente, espera lá. Vamos lá, eu estou numa democracia. As pessoas têm direito de se manifestar e discordar da minha opinião. Eu tenho Aliás, a primeira coisa que eu falo para meus alunos, gente, eu falo alguma coisa e falo assim, mas não concorda comigo, não. Discute comigo, com o autor do texto e traz argumentos para discutir com o autor do texto e comigo. Vamos discutir com base, né? Com base, por favor. Né? Vamos privilegiar o conhecimento, vamos privilegiar a discussão de ideias, o contraditório. O contraditório é lindo. Lindo. É maravilhoso. É lindo. Mas então, então é isso. Então a gente começa a ficar mais acuado e a pensar, eu tô indo ao mercado, será que vai acontecer comigo igual tem acontecido com os colegas jornalistas que estão no mercado sendo ultrajados em praça pública, né? Então eu fico assim, um pouco receoso. E isso compromete o jornalismo. No congresso da Abrage que fui, a Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no ano passado, lá em São Paulo, a gente estava muito discutindo isso. Gente, nós temos que resgatar aqui a força do jornalismo. Vamos resgatar a força do jornalismo. Nós somos uma arma poderosa. A nossa arma é usada para poder defender o cidadão e é isso que nós vamos fazer. E é disso que nós estamos falando. Principalmente em tempos obscuros, né? Obscuros, é uma arma fundamental. Teve até uma história de querer comprometer, né, o jornalismo do ponto de vista da profissão, da legislação. Não teve essa história aí também? De legislação? Ou será que eu estou confundindo? Não teve, eu não estou me lembrando, não estou me lembrando. Jornalismo enquanto profissão e tudo? Não teve uma história assim? Na verdade, o jornalismo enquanto profissão vem sendo prejudicado já há algum tempo, porque várias coisas aconteceram. Por exemplo, até hoje não temos uma regulamentação. O diploma não é exigido. O diploma não é exigido porque o STF tirou a exigência. Diz que isso comprometia a liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão é uma coisa, jornalismo profissional é outra. Né? Mas houve essa discussão, o STF, então, julgou procedente um pedido que foram feitos, então, tirou a exigência do diploma, a exigência do diploma caiu. Eu avalio que isso enfraqueceu muito a nossa profissão, mas até hoje... disso que eu estava falando, porque eu então é isso. Com os alunos, é isso mesmo. Resultado, no frigir dos ovos, nós temos uma classe enfraquecida, porque nós somos desunidos. Por que nós somos desunidos? Os colegas que trabalham nos grandes veículos, os grandes veículos, os veículos tradicionais, por assim dizer, eles têm sim, e com todo direito, uma disputa de audiência, de concorrência normal e natural, e isso, às vezes, muitos colegas jornalistas acabam interiorizando isso e fazendo com que a nossa classe... Acho que precisa ser inimigo, né? Exatamente, a classe profissional...
fica Isso é prejudicado. lamentável, porque no coletivo qualquer categoria tem mais força. Tem três questões aqui para eu te fazer, se der tempo. Tem gente, inclusive, falando aqui, o Malaquias, ele falou assim: precisa ter a parte 2 dessa live, de tão boa que tá. Obrigado. Da Ciara, aluna fofa. Ele falou: olha, ainda bem, e graças ao jornalismo, o verdadeiro João de Deus foi descoberto, né? Lembra da história do João de Deus, né? Tem uma outra questão aqui, vamos ver se eu acho. A pessoa confirmou, né? Da obrigação do diploma, isso mesmo, que a gente falou. São essas. Minha mãe tá aí, que saudade da minha mãe, tem 4 anos da minha mãe. Agora eu vou com a minha mãe só em live. Mãe, eu vou fazer todo dia para te ver. Qual é o nome dela? Luciana, fofas. Um beijo para ela. Infelizmente, a disputa pela audiência compromete até a democracia. A Luzia está comentando aqui. Cláudia, deixa eu aproveitar então esse que comentou aí do João de Deus, porque nesse mesmo congresso... E aí eu te fiz aquela pergunta se você já sentiu que estava num templo na cobertura política. Quer dizer, tá tudo aí, ó. Tá tudo aí, vamos lá. Especificamente no caso do João de Deus, nesse mesmo congresso da Abrage que eu mencionei no ano passado, o Pedro Bial e a produtora executiva dele estavam presentes e eles contaram alguns bastidores que eu acho super relevante, quero até contribuir com vocês. Primeiro que a primeira sensação da equipe de jornalismo é o desacreditar. Não é possível que isso é verdade. Tem coisa que é tão surreal, né? Tão surreal. Você fala assim, não, eu não tenho entendido, deixa eu entender de novo. Mas eu tenho uma premissa, Cláudia, e eu faço disso assim meu objetivo profissional. Eu sempre trabalho dando benefício da dúvida. Porque eu acho que isso é importante para a gente aprofundar o máximo que puder nas questões. O contraditório, né? Inclusive, compõe a democracia. O contraditório, exato. Então, assim, eles julgaram isso, o benefício da dúvida. Então, vamos lá. E teve um contexto isso, porque o programa foi feito, depois não acreditaram, depois ficaram com medo de ser exibido, depois teve uma parte interna de convencimento da direção da emissora. A direção da emissora precisou ser convencida de que aquilo era seguro, aquilo era correto, as apurações todas tinham sido feitas. E ainda teve que enfrentar a justiça, porque o João de Deus, logo que foi avisado ou consultado para ele se manifestar sobre o ocorrido, ele tentou vários mecanismos judiciais para impedir a exibição do programa. Então vejam quantos obstáculos até se chegar na exibição, a primeira, que foi depois que a primeira que os outros casos surgiram. E de algo tão sério, né, Danilo? Porque seríssimo. Esse tipo de caso, assim como aquele do médico do Abdulmaci lá, quando aparece 1, 2, a gente sabe que tem aí um efeito dominó, né? Vão aparecendo vários. E várias pessoas que ficaram no silêncio, no sofrimento por muito tempo. Então, nós estamos mexendo com gente. Olha que responsabilidade. E nós tivemos um caso mais recente, no final da semana passada, que ocorreu aqui em Uberlândia, muitos vão se lembrar. Nós recebemos lá na redação da TV Paranaíba o vídeo de uma telespectadora que filmou por um buraquinho da parede o dono de um pet shop no bairro Laranjeiras agredindo um cachorro na hora da tosa e do banho. Nossa. A gente ficou muito surpreendido com isso. Vamos no benefício da dúvida mais uma vez, envolvendo as autoridades ligadas a esse caso, e fomos dar o benefício do contraditório para o proprietário do pet shop. Sim. Chegamos, mostramos o vídeo para ele, perguntamos ele o que tinha ocorrido, ele deu uma desculpa esfarrapada, disse que o cachorro era dele, como se o cachorro dele pudesse ser agredido, mas tudo bem. E aí, depois a matéria foi exibida. Com a exibição da matéria, Cláudia, nós recebemos, eu vou assim, por alto, de 10 a 15 ligações de pessoas que levavam o cachorro neste pet shop e notavam um comportamento diferente do animal quando ele chegava em casa. Muitos estavam machucados, sangrando, outros apareciam com o olho inchado, e ele dava uma justificativa qualquer, dizia que era o perfume que tinha caído no olho, qualquer coisa e tal. Tem uma moça aqui, a Camila, diz que passou por isso, nesse lugar. Ela viu o vídeo e está lamentando. Muitas pessoas viram isso. Então, olha a importância que tem o jornalismo profissional, que é o jornalismo que apura a informação, que leva a informação para as pessoas corretas. E mais,
visibiliza aquilo que Isso. está invisível. Exato. Isso é fundamental. Eu acho isso E assim, fantástico. impede que situações como essas continuem acontecendo. Esse cara fechou o pet shop e sumiu. Mas mesmo que ele não fizesse isso, o Ministério Público já tinha ido lá interditar a loja. E os outros que fazem isso hoje, e a gente sabe que isso acontece, vão repensar. Vão repensar. Então, olha, vamos dizer assim, nós salvamos muitos animais. Sim. Sem querer. Né? Sim. E muita gente também, né? Quando eu penso no João de Deus, quando eu penso em outras situações mais locais, ou mais nacionais, ou internacionais, né? Salva vidas, notícia, informação, salva vidas. Eu não tenho dúvida disso. A Adriana está aqui falando, que absurdo, jornalismo é mesmo fundamental, precisamos resgatar nossos valores. E também penso, Adriana, quer dizer, aí aquela coisa da neutralidade que a gente falou, a busca da isenção, objetividade possível, mas que neutralidade 100% não existe. A gente vai ser conivente com tortura? A gente vai ser conivente com violência sexual? A gente vai... Não dá, né? Aí você nem com que é ilegal. Não, e aí você faz uma matéria só narrando a história? Não dá. Não dá. Né? Não dá. Então, a questão dos valores é muito importante mesmo. Agora, você comentava sobre a questão das sessões religiosas, vamos dizer assim. E nada contra a religião. Adoro estudar as religiões. Respeito todas. Sim. Só que o legislativo não é lugar. Não é lugar. E, na verdade, o legislativo não é lugar de muita coisa, mas o desconhecimento, o despreparo, vereadores despreparados que são colocados lá. E aí eu faço a minha meia-culpa, porque eu também voto, eu que coloco eles lá. Quando eu digito, aperto e confirmo, a responsabilidade também é minha. Não vamos transferir a nossa responsabilidade só para os que foram eleitos. Cidadania, né? Nós temos que fazer a meia-culpa. Então, eles foram eleitos porque alguém votou. E está lá para isso. Mas são despreparados, desqualificados. E aí também eu coloco aqui o contraditório. Não são todos, não, mas é grande maioria no histórico que a gente vem presenciando lá na Câmara. Então mistura coisas. Tem coisa do passado, por exemplo, uma discussão imensa que durou uma semana para colocar uma frase, Deus alguma coisa é conosco, na bandeira de Uberlândia. E por aí vai. E, gente, com tanto problema que a cidade tem... Você fazer uma discussão dessas, e aí se puser Deus tem que falar Buda, Maomé, Yansan, Javé, enfim. Né? Então, assim, e nome de rua, muda nome de rua para lá, para cá, e é proibido pela legislação, gente viva, né, dar nome para as coisas, mas parece que, né, Brasil afora a gente vê, é esquisito. Enfim, ao invés, muita homenagem, podia ter menos, e aí tem salgadinho, é nosso dinheiro público. Então, assim, né? Vamos focar naquilo que é importante, naquilo que é fundamental, a habitação, a saúde, a educação das pessoas, né? Os direitos das mulheres, das pessoas negras, com deficiência, das pessoas excluídas. Enfim, é para isso que eles estão lá. Né? Eles e elas estão lá. Sim, e nós, cidadãos, eleitores, temos que também saber dessas limitações e de quais são as responsabilidades de cada um deles para a gente também saber cobrar. Né? A gente precisa saber cobrar. E às vezes eu percebo assim, na internet, todo mundo é muito machão, vamos dizer assim, expõe, critica, papapá, mas ninguém acompanha o dia a dia da Câmara. Ninguém assim, eu estou generalizando, claro, mas muita gente não acompanha o dia a dia da Câmara, não sabe o que os vereadores estão fazendo, sequer conhece por que foram processados pelo Ministério Público e foram cassados. Então, assim, gente, vamos fazer nosso papel de cidadão. E veículos que você aponta, Danilo, vamos aproveitar, porque falta 1 minuto e 54. Passou voando, Danilo. Voando, eu nem vi. Você, que delícia. Danilo, contar para o pessoal que veículos, né? A gente tem o jornal local, acabou, infelizmente, né, o que tinha, mas a gente tem o diário, né, de Uberlândia. É um bom jornal. Porque o Correio, por muitos anos, mas aí, lamentavelmente, né? Mais de 70 anos. Se foi. O que mais? Por onde mais as pessoas podem acompanhar? O que está rolando em termos de município, legislativo, prefeitura? Bom, além de você, que é uma fonte. Né? Bom, na TV Paranaíba a gente tem uma programação muito grande hoje, com muitas horas no ar todos os dias, exatamente para oferecer um tempo maior para o telespectador. A Rádio Educadora, onde eu trabalho também, tenta fazer esse papel. Ah, sim, a Educadora é joia.
com informação local, nacional também e tudo mais. Mas as pessoas têm que se informar, Cláudia, naquilo que elas se identificam mais. Ah, então é na rede social? Bom, então procurem jornalistas que vocês confiem, que vocês conheçam o trabalho e comecem a acompanhar lá eles, no Twitter, no credibilidade, Facebook. Isso. O que não dá então, é para embarcar em medicamento no sujeito que nem médico né? Que não entende do que está falando. Então, exato. Também, né? Tem que ponderar e saber aquilo Aqui que a Renatinha você está se falando identifica. política cruzada. Política Cruzada é meu programa, Renatinha. Todo domingo, viu? Mas então, assim,